O autismo é doença mental? Você já deve ter se perguntado isso, ou você acha que é isso. E hoje eu vou explicar direitinho para vocês por que o autismo não é considerado uma doença mental. Primeiro, vocês precisam entender uma coisa. O cérebro é que forma a mente, tá? Então, a mente, ela é um fenômeno do cérebro. O que isso significa? Trocando em miúdos para vocês entenderem. Não existe sentimentos, comportamentos, formação do ego, do id e todas essas coisas psicológicas, vamos dizer assim, sem que exista um cérebro formado adequadamente para que isso aconteça, tá? Então, assim, o autismo não reside na mente. Então não é um problema psíquico. O autismo, ele reside no cérebro, na formação cerebral. Lá quando a gente está no útero da nossa mãe, acontece um transtorno na formação, né, no neurodesenvolvimento no cérebro, e aí isso que acontece com o cérebro vai afetar a mente. Então aí você pega uma pessoa que teve, portanto, a sua mente formada a partir de um transtorno no neurodesenvolvimento, e é isso que é o autista, né? Uma pessoa que tem comportamentos diferentes e até mesmo bizarros, pessoas que têm dificuldade de se regular emocionalmente, pessoas que têm muita dificuldade de interagir socialmente, de entender o que é vivido socialmente, entender as emoções das pessoas, por que é do jeito que é, por que as pessoas fazem o que elas fazem, porque a mente dela já foi formada a partir de um transtorno que aconteceu anteriormente. Então, é por isso, inclusive, que o autista é considerado deficiente, porque houve uma deficiência na parte da formação cerebral. É uma condição permanente, ou seja, não tem chance de cura, como eu disse, porque não é uma doença, e já que é uma condição permanente, isso significa que não há intervenções que resolvam o problema do autismo. Ah, mas então o que é tratado no autismo? Que as pessoas às vezes precisam tomar remédio, tem que fazer terapia, então isso não é para melhorar o autismo? Isso não é para, de repente, curar alguma coisa do autismo? Não, gente, não é. O autismo vai estar sempre lá. O autismo vai causar sempre os prejuízos. A pessoa não vai deixar de sentir o que ela sente, de pensar da forma como ela pensa, de agir da forma como ela age. O que as medicações, por exemplo, fazem? Elas tratam comorbidades. O que são as comorbidades? Então, são as doenças que acontecem na mente por causa do transtorno do cérebro. Então, gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu acho que eu já disse isso em outro vídeo. Não existe autismo sem comorbidade. O autismo, ele faz um estrago na mente, então a mente adoece, logo aparecem as comorbidades, e elas podem ser as mais variadas possíveis. Então existe aí o autista com transtorno de ansiedade, o autista com TDAH, o autista com bipolaridade, o autismo com depressão maior, e por aí vai. Você dificilmente vai achar uma pessoa que é só autista, porque o autismo em si é a pessoa é autista, o cérebro dela é autista. Porém, como isso influencia a mente, as doenças mentais acontecem, mas a doença mental do autista não é o autismo. As outras intervenções que não envolvem necessariamente medicação, vêm, gente, para tentar melhorar a qualidade de vida do autista. Então, por exemplo, quando a gente vai lá e faz terapia, a gente fala como a gente está interpretando o mundo, as situações, tudo que a gente sente, como a gente vive, e o psicólogo ou a psicóloga, né, vai ajudar a gente a lidar com aquilo da melhor forma possível, da melhor forma que o nosso cérebro consegue lidar. Você vai aprender na terapia, por exemplo, o que desencadeia a crise, como que é o funcionamento da sua mente, para que você descubra formas eficazes de lidar com aquilo. Vou dar um exemplo aqui. Eu sei que se eu estiver cansada demais, se eu não dormir adequadamente, eu vou ter crises de ansiedade, eu vou ter crises de irritabilidade, a minha rigidez cognitiva vai piorar, as minhas sensibilidades sensoriais vão ficar mais afloradas, e não, por aí vai. Então, o que é importante para mim? Muito importante e fundamental. Primeiro, dormir no mínimo 8 horas por dia, adequadamente, com qualidade. Então, eu tenho que dormir. E a segunda coisa é saber equilibrar as atividades do meu dia, de forma que eu não fique
precisando dar muito mais do que o necessário de mim, então que eu não entre em exaustão, não entre em um cansaço exacerbado, para que o meu equilíbrio mental, psíquico, emocional seja por mais tempo preservado. Isso vai evitar minhas crises? Não, não vai. Porque pode acontecer uma intercorrência no meio disso que desanda a coisa toda. Então, o que acontece aí? A terapia me ajudou a me autoconhecer, tá? O suficiente para que eu diminua as chances de ter crise. Então é isso, gente. Eu espero ter explicado, eu tô tentando aí de uma maneira um pouco simplificada fazer isso. Eu sei que é confuso, eu sei que muitas vezes as coisas se misturam e falam, ai, mas a mente e o cérebro não é a mesma coisa? Não, não são, e eu tentei explicar isso para vocês. Então, só para resumir, como eu disse aqui, vou resumir para vocês. A mente é um fenômeno do cérebro. Ela é afetada pela formação cerebral. O autismo é formado na formação cerebral. Ele nasce ali e, portanto, aí sim prejudica a mente. Então, nós não somos doentes mentais. Nós somos deficientes cerebrais. Tá bom?